Olá, na aula de hoje, a aula 17b, nós vamos falar sobre o verbo to be, porém no passado agora. Verbo to be in the past. Sabemos que o verbo to be significa ser ou estar. E já estudamos ele na lição 3a, porém no presente. Vimos aqui I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Eu sou, você é, ele é, ou eu estou, você está, ele está. Mas agora nós vamos conhecer o verbo to be no passado. E é bem simples. Temos as duas formas, são was ou então were. Was e were, ficando I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Lembrando que o verbo to be é ser ou estar, já que está no passado, I was, eu era ou eu estava. You were, você era ou você estava. E assim por diante. Resumindo, was é para I, he, she, it. E were é para we, you e they. Temos alguns exemplos aqui. Ele era um bom aluno. He was a good student. Eles estavam aqui. They were here. Notem o sentido de ser e o sentido de estar. Ela estava muito cansada. She was very tired. She was very tired. Compare. Eu fui uma boa pessoa. Eu era uma boa pessoa. I was a good person. Verbo ser. Esse fui é do verbo ser. Eu fui de carro. Esse fui não é o verbo ser. É o verbo ir. Então devemos ter muita atenção. Lembrando que o verbo ir é o verbo to go. E o passado dele é went. Então, eu fui de carro. I went by car. Eu fui uma boa pessoa. I was a good person. Sobre as interrogativas e negativas. Primeiramente, a negativa, a gente pode contrair o was not com wasn't. Were not, weren't. Se temos o verbo to be, negamos com o verbo to be. Wasn't, weren't. E perguntamos também com o verbo to be. They were very competent. Interrogativa. Nós temos aqui o verbo to be, então, were they very competent? Negamos no verbo to be. They weren't very competent. Outros exemplos. Eles não estavam com ela. Eu tenho to be. Estavam, o verbo estar. To be, ser ou estar. Então, eu nego com to be. They weren't with her. Se eu dissesse, eles não estão com ela, they aren't with her. Verbo to be no presente. Ele estava feliz com ela? É uma pergunta. Verbo to be, então, pergunto com to be. Was he happy with her? Was he happy with her? O verbo to be no passado é a ferramenta indispensável para nós podermos formular orações em um novo tempo verbal, que é o past continuous. O past continuous, assim como o present continuous, estudado na lição 16a, ele é um tempo verbal que é formado pelo verbo to be mais gerúndio. Só que, como é past continuous, passado contínuo, nós vamos usar o to be no passado. Ela estava dormindo. She was sleeping. Onde eles estavam assistindo o filme? Estavam assistindo. Past continuous. Pergunta com to be. Where were they watching the movie? Where were they watching the movie?
Porque ela estava trabalhando no domingo. Estava trabalhando. Past continuous. To be no passado, mais gerúndio. Pergunta então com to be. Why was she working on Sunday? Why was she working on Sunday? Vale lembrar que o on é a preposição que usamos para dias da semana. Sobre as respostas curtas, short answers, já sabemos que se tem to be, eu respondo com o verbo to be. Se não tem to be, respondo com auxiliar. Nesse caso, was he your friend? Resposta curta, yes, he was. Ou, no, he wasn't. O que mais nós temos aqui? Certo. Vamos falar sobre simultaneous situations, situações simultâneas. Se eu disser, he arrived here, ele chegou aqui, é um tempo simples, certo? Nesse caso, o simple past. Mas se eu digo, he was arriving here, ele estava chegando aqui, não é um tempo simples, é um tempo contínuo, porque tem to be mais gerúndio. He arrived here, tempo simples. He was arriving here, tempo contínuo. When significa quando e while significa enquanto. When, quando, while, enquanto. Usamos when, quando, para tempos simples e while, enquanto, para tempos contínuos. Se eu disser quando ele chegou, ela estava assistindo TV. Notem que ele chegou é simples. Portanto, quando ele chegou e não enquanto ele chegou. When he arrived, she was watching TV. When he arrived, she was watching TV. Percebam também que nós temos aqui duas orações. Ele chegou, que é uma oração simples, no caso simple past, e ela estava assistindo TV. É uma oração contínua, no caso o past continuous. Porém, o quando relaciona-se diretamente com ele chegou, que é a oração simples. Enquanto ela estava assistindo TV, ele chegou. Aqui, no caso, nós fizemos uma inversão para podermos utilizar o enquanto, que só se relaciona com orações em tempos contínuos. Ela estava assistindo TV, estava assistindo to be e gerúndio, past continuous. While she was watching TV, he arrived. Ou então, eu poderia inverter. He arrived while she was watching TV. Outro exemplo. Quando eles dormiram, Susan estava acordando. Quando eles dormiram é simples. Então, when they slept, slept é o passado do verbo to sleep. Susan was waking up, acordando, waking up. Enquanto Susan estava acordando, eles dormiram. While Susan was waking up, they slept. Bem simples, não? Para finalizarmos a nossa explicação do dia, temos os nossos verbos, today's verbs. Primeiro verbo, to move, é um verbo regular, o passado dele é moved. To move, moved. É o verbo mover ou mudar-se. Mover ou mudar-se. Eu movi as caixas, I moved the boxes. Eu me mudei para São Paulo, I moved to São Paulo. Temos também o verbo to finish, que também é um verbo regular, o passado dele é finished. Terminar. To finish, finished. O professor estava terminando a aula. Estava terminando. Past continuous. The teacher was finishing the class. Se fosse interrogativa, ficaria Was the teacher finishing the class?
E a negativa, the teacher wasn't finishing the class. Nosso último verbo da lição é o verbo to work, que o passado dele é worked. É um verbo regular também. Worked. Verbo trabalhar. Ela não estava trabalhando quando ele veio. Quando ele veio. É uma oração simples esse ele veio. Portanto, quando ele veio e não enquanto ele veio. Não seria possível. She wasn't working when he came. Came é o passado do verbo to come. Vir. Come. Came. Um verbo irregular. Como puderam observar, essa aula é uma aula simples. Espero que tenham entendido plenamente a explicação. Façam seus exercícios e, em caso de dúvidas, podem reassistir esse videocast ou tirar suas dúvidas diretamente com seu professor em sala de aula. Bye, bye.